Graça e paz, meus irmãos. Esta é mais uma exposição da corrente de ouro da salvação. Eu me propus a estar aqui ensinando de maneira sistemática, ordenada, todos esses pontos que são essenciais para a nossa fé, para o nosso conhecimento. Claro, desde já eu agradeço todo o retorno que eu tenho tido desde o último vídeo. Você que acredita também nesta obra, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e dê seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. Hoje nós vamos abordar um tópico importantíssimo, que é a base de toda a corrente de ouro da salvação. Ou nós podemos tratá-lo como o primeiro elo, que é a eleição incondicional. E para falar de eleição incondicional, antes eu preciso tratar do decreto. E eu só posso falar do decreto se eu conhecer quem Deus é. E claro, nesse sentido, nós vamos falar dos seus atributos, com grande ênfase no conhecimento e no poder de Deus. Antes, eu gostaria de fazer uma definição do próprio termo corrente de ouro da salvação. Este é um termo cunhado pelos teólogos reformados, no sentido de que Deus, que começou a boa obra em nós, ele infalivelmente nos conduzirá até o fim em segurança, de maneira que no final nós veremos a manifestação da sua própria glória. Nesse sentido, todos os pontos doutrinários que estarão sendo aqui expostos, eles estão intimamente ligados de maneira infalível e imutável. Nisto nós podemos ver essa exposição, por exemplo, do termo corrente de ouro da salvação nos próprios Cânones de Dort, que foi um sínodo internacional realizado pela Igreja da Holanda em 1618 e 1619, contra os remonstrantes, ou aqueles que estavam protestando, inclusive contra os próprios símbolos de fé da igreja holandesa. Foi um sínodo internacional que contou com a participação de vários outros ministros de outras localidades. E no capítulo 1 da Divina Eleição e Reprovação, nós vemos o combate dos ministros protestantes reformados holandeses contra o ensino de uma eleição genérica, que os arminianos vão chamar, por exemplo, de eleição corporativa, em que Deus estabelece a condição em que Cristo é eleito, que a igreja é eleita, só que não define quem são os membros desta igreja. Quando eu terminar esta série, se Deus quiser, nós iremos perceber claramente os dois argumentos que estarão o tempo todo colidindo. Os reformados vão enfatizar a soberania de Deus, o livre-arbítrio de Deus sobre todos os eventos, inclusive o resultado desses eventos, tornando todas as decisões, todos os acontecimentos ou qualquer situação decretada por Deus de maneira certíssima, infalível e exaustivamente, diferentemente dos arminianos que vão enveredar por uma defesa sobre o livre-arbítrio do homem, em que o homem é que tornou, pela sua decisão, o evento certo. Nesse sentido, os Cânones de Dort, eles enfaticamente lutaram contra o entendimento de uma eleição, por exemplo, condicional, genérica, em que o homem estaria no fim ali sendo a causa da certeza do evento. Não é por menos que os Cânones de Dort deixam registrado o combate à rejeição de todos os erros dos remonstrantes sobre uma eleição condicional, genérica, indefinida, que torna o homem aquele que vai dar a palavra final de aceitar ou não Cristo. Ou como eles gostam de chamar, de uma eleição corporativa, em que o decreto se torna condicionado às decisões dos homens. Nisto, eles vão defender uma eleição incompleta, revogável, não decisiva e condicional. Portanto, eleição pode ser para a fé justificante sem ser decisiva para a salvação. Mas eles vão refutar dizendo que isto é uma invenção da mente humana, sem nenhuma base na Escritura. Essa invenção corrompe a doutrina da eleição e quebra a corrente de ouro da nossa salvação. Lógico, eles vão apontar como texto base para esta corrente de ouro da salvação, Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porque aquele que em vós começou a boa obra, há de terminá-la infalivelmente. Nós vamos pegar a primeira definição sobre os decretos de Deus, já que o decreto de Deus, sendo incondicional, vai tornar a eleição incondicional. Na pergunta 7, nos dá essa dimensão do que são os decretos de Deus. É uma definição simples do Catecismo Menor. Os decretos são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece.
As palavras que nós podemos aqui separar como palavras-chave é o eterno propósito de Deus, o conselho de sua vontade, segundo a palavra de Deus, é firme, inabalável, não pode sofrer oposição por ser quem Deus é. A glória, já que todas as coisas contribuem para o fim da glória de Deus se manifestar. Não que Deus precisava que nós o glorificássemos, mas porque isso é uma prerrogativa de quem Ele é, o Deus Criador e o Deus provedor, já que a nossa vida, o nosso movimento, a nossa existência é por participação em Deus. Claro, Deus permanece distinto de toda a criação, ao mesmo tempo em que o seu poder é transcendental e imanente, está presente em todos os lugares. Nós vamos ver que o conhecimento de Deus ele é exaustivo, de tal forma que Deus conhece a si mesmo. Uma outra pergunta do catecismo menor, ou do breve catecismo, que nós devemos ressaltar, é justamente a pergunta 8. Como Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. O nosso Deus está exaustivamente, soberanamente assentado no seu trono, governando tudo aquilo que ele mesmo criou. E ele criou a partir do nada, ex nihilo, na solidão de Deus na eternidade. Ele, em seu conselho soberano e secreto, decretou exaustivamente o início e o fim de todas as coisas. Não há nada que não possa ser alcançado pelo decreto de Deus, que não possa ser definido como certo em sua soberana vontade e que o seu poder não possa subsidiar de maneira sábia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aqui é importante nós ressaltarmos que Deus criou todas as coisas através do seu poder, da sua palavra, e entendendo que as promessas que estão contidas na Bíblia, lá na frente, quando nós falarmos de perseverança dos santos, vai fazer todo o sentido, entendendo que essas palavras, essas promessas destinadas aos santos, na preservação dos santos, são palavras poderosas. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai falar justamente dessa providência de Deus, em que Deus continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta pela providência todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós não estamos aqui pregando palavras ao vento. Nós estamos falando do poder de Deus. Essas mesmas palavras foram as palavras que Deus criou o universo. E uma vez que ele emite promessas sobre a igreja, ele é quem garante o fim dessas promessas serem cumpridas. Como eu disse anteriormente, nós, para entender o decreto de Deus que nos leva a uma eleição incondicional, eu preciso entender quem é esse Deus que decreta. E eu só posso saber quem é esse Deus que decreta se ele se auto-revelou para nós. Por isso que a Confissão de Fé de Westminster vai começar das Sagradas Escrituras, já que as Sagradas Escrituras é o pressuposto que modelará toda a nossa cosmovisão. E o que é cosmovisão? A cosmovisão é a minha visão de mundo. É eu definir toda a minha realidade, tudo aquilo que existe, partindo de um Deus criador de todas as coisas que se revelou para nós. Então nós não estamos aqui servindo a um Deus desconhecido ou a um Deus que está por detrás de um muro transcendental em que ele se permanece oculto e desconhecido de nós. Muito pelo contrário. Daí a importância de nós estarmos aqui dedicando um bom tempo apenas nesse primeiro elo da corrente de ouro da salvação, porque naturalmente nós precisamos nos dedicar ao entendimento do conhecimento sobre Deus através da sua autorrevelação. Nós vamos selecionar com grande ênfase dois atributos: o poder de Deus, todo o poder de Deus, e o conhecimento de Deus, ou a onisciência, ou todo o conhecimento de Deus, que não deixa de ser sábio. Agora, eu gostaria de enfatizar a importância do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Na primeira oportunidade, vai ajudar muito você ler todo o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Claro, como eu disse, a confissão ela segue uma estrutura sistemática em que estabelece o pressuposto, a palavra de Deus, e na sequência, sobre quem Deus é. E no capítulo 3 nós veremos o que Deus faz, sendo os próprios atos de Deus decretados segundo a sua vontade, com o propósito da sua glória, como nós vimos na exposição do breve catecismo. A confissão, na primeira seção do capítulo 2, vai dizer:
Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. O que nós vamos estar defendendo aqui é que Deus não é um Deus de contradições. Então, quando nós falarmos do poder de Deus, que é o que nós vamos estar tratando agora, é entender que esse poder está livre de contradições. Por exemplo, quando Deus decreta todas as coisas, é claro que no decreto não está contido Deus decretar ser mais amor, pois faz parte da sua natureza. Assim também como não haverá um decreto sobre Deus ser mais justiça, já que Deus é a plena justiça absoluta sobre todas as coisas. Claro que de maneira distinta da criação, que pode receber novas perfeições, além daquelas que elas já receberam, Deus já é um ser absolutamente perfeito. Por isso que a confissão ela vai enfatizar que ele é infinito em seu ser e perfeições. Então, na medida que nós formos avançando aqui, tudo aquilo que está contido no decreto está de acordo com a natureza, que é absolutamente perfeita ou que é sumamente boa. Nisto, nós garantimos que todos os atos de Deus são atos de justiça, ainda que ele decrete a existência do mal através da corrupção de seres originalmente que ele mesmo testemunhou como sendo bons, como sendo retos. As obras das suas mãos são perfeitas. Aqui nós ressaltamos novamente a importância da lógica, porque a lógica vai nos dar uma segurança contra as contradições. E quando nós falarmos do poder de Deus, nós estamos falando de um poder que é isento de contradições, como por exemplo, Deus criar outro Deus, ou Deus criar um triângulo com 4 lados. Tudo isso são contradições e a Bíblia diz que nós devemos pensar de maneira santa, racional, entendendo as coisas espirituais pelas coisas espirituais, porque nós recebemos a mente de Cristo. Lógico, todos os inquiridores deste mundo, eles cairão em falácias, e as falácias elas serão apresentadas como se fossem motivo, de vanglória para eles, quando na verdade são apenas irracionalidades, são apenas tolices, quando, por exemplo, eles tentam negar a existência de Deus através dos seus entendimentos falhos. Nós, por outro lado, nós não precisamos lidar com contradições, nós apenas apontamos elas. Então, quando nós falamos de um poder que é todo-poderoso e que está em conformidade com a natureza divina, assim também como o seu conhecimento, nós estamos excluindo dessas questões as contradições. Então é claro que Deus não pode criar uma pedra imovível, já que ele é todo poderoso. Assim também como Deus não pode exaurir todo o seu conhecimento ou exaurir toda a sua todo o seu poder. Isso é ilógico, já que o poder dele não tem contenção de despesa. Kopp, em sua introdução à lógica, vai dizer o seguinte: o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Então, nós somos convocados a pensar de maneira lógica, correta. Gary Crampton, ele fala no escrituralismo, a lei da lógica não foram criadas por Deus ou pelo homem. Elas são a forma como Deus pensa, visto que as escrituras são parte da mente de Deus. Elas são os pensamentos lógicos de Deus. A Bíblia expressa a mente de Deus de forma lógica, coerente para a humanidade. Então nós devemos ser racionais, diferente daquele racionalismo baseado em pressupostos equivocados dos inquiridores deste século. Heber Campos, em seu livro Eu Sou, a doutrina da revelação verbal, vai dizer: o uso da lógica na teologia sistemática não significa que ela esteja acima de Deus. Deus deu a seus filhos a faculdade da inteligência a fim de discernir o certo e o errado. As leis da lógica são a expressão da natureza racional para que trabalhem devidamente com a verdade. Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança e nós devemos refletir aquilo que Deus é. Deus é um ser inteligente e lógico. Ele não se contradiz. Então devemos trabalhar com a lógica de tal forma que a doutrina ensinada por ele não sofra as contradições da Escritura, tão frequentemente alegada por alguns teólogos que não creem em sua confiabilidade. Uma pergunta da qual não podemos fugir é a seguinte: existe ligação entre fé e razão? Claro, a nossa fé ela não é irracional. Ela é loucura para aqueles que não creem.
porque eles estão perdidos em seus próprios caminhos de perdição, de morte. Mas nós temos a luz que veio ao mundo e nós amamos essa luz. Somente eles odeiam a verdade. Nós não. Nós amamos a verdade. Deus é a verdade. Eu gostaria de deixar registrado a minha preocupação com o termo possibilidade. Esse termo causou muitos problemas mediante a ensinos em que teólogos enveredaram por uma teologia puramente especulativa para anular a certeza dos meios que Deus estabeleceu como certos no seu decreto, a fim de alcançar o fim da sua glória. Então muitos caíram em problemas hipotéticos que fizeram com que a certeza daquilo que Deus estabeleceu no seu decreto, como por exemplo, todos os elos da corrente de ouro da salvação, para cumprir o fim que ele tanto ama, que é a manifestação da sua glória, que é uma prerrogativa divina diante de tudo aquilo que ele é, como Deus criador e Deus provedor. Nós não podemos criar essa tensão entre o conhecimento e a prática, entre a ortodoxia e a prática. Assim, nós vamos estar sempre trabalhando com as cercas escriturísticas sobre todos os meios que Deus estabeleceu no seu decreto de maneira infalível e incondicional. Talvez um texto que pode nos ajudar um pouco mais nessa questão é o texto de Turrentini, no seu Compêndio de Teologia, em que ele vai falar sobre a teologia é tão teórico-prática que não pode ser chamada de meramente prática, mas também teórica, porque o conhecimento dos mistérios é uma parte essencial dela. O conhecimento dos mistérios não é naquele sentido gnóstico, em que nós vamos estar aqui mergulhando em coisas secretas para alcançar um nível mais elevado de existência. Nós vamos estar aqui trabalhando com o sentido revelacional, em que Deus revelou ou se auto-revelou nessas verdades que estavam ocultas nele mesmo. Mas, pela misericórdia, pelo seu amor e pelo seu compromisso ou prerrogativa com a sua própria glória, ele manifesta essas verdades através de uma autorrevelação. Pois Deus nos ordena e nos impõe o conhecimento da verdade, não menos que a obediência aos preceitos. Como eu posso obedecer a Deus? Como eu posso praticar um culto que agrada a Deus se eu não tenho conhecimento? Isso é ilógico. Nós vamos obedecer a Deus, e a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Se você diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos, você é um mentiroso. E a palavra também nos revela que Deus escreveu todas as obras dessa lei nos nossos corações, tornando todos os homens indesculpáveis diante dele. Até mesmo a vida eterna é situada no conhecimento de Deus. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus que enviaste para morrer no nosso lugar. O nosso Senhor Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Nós entendemos, como cristãos, que não há de fato uma tensão entre ortodoxia e ortopraxia. Mas nós também aumentamos o nosso conhecimento quando nós contemplamos que Deus poderia fazer tudo muito mais além daquilo que está ali decretado no decreto, ou que está contido no decreto. Por isso que nós vamos hoje enfatizar o poder de Deus, e ele vai se manifestar em poder absoluto e poder ordenado. Vamos estar definindo dois termos que são importantes ao longo desta série: poder absoluto e poder ordenado. É uma divisão didática do poder de Deus. Então, nós vamos entender do que se trata o decreto. O decreto é o poder absoluto ou o poder ordenado? E o que seriam esses termos? Como o próprio nome diz, poder absoluto é tudo aquilo que Deus poderia fazer. O decreto procede tão somente do beneplácito de Deus. Então não pode ser tudo aquilo que Deus poderia fazer, mas é tudo aquilo que Deus ordenou como um meio para manifestar a sua glória final. Então, o decreto, sendo uma expressão da vontade de Deus, que é voluntária e soberana, ordenou, com base no seu poder absoluto, tudo aquilo que ele quer, para que a sua glória se manifeste ao máximo. Então, o que está contido no decreto não é o poder absoluto de Deus, mas o poder ordenado. Assim, nós entendemos que Deus poderia criar muito mais coisas do que ele criou, ou ele poderia estabelecer muito mais condições do que aquelas que ele estabeleceu, ou ele poderia escolher
outras coisas além daquelas que ele decretou. Mas tudo aquilo que está contido no decreto foi ordenado para o fim de Deus manifestar a sua glória, procedendo, como nós já definimos aqui o decreto, procedendo de um conselho que é santo, de um conselho em que está em harmonia com a natureza boa, e que nós vamos ver que esta obra que Deus realizou e que ele operou através da sua providência e que mantém e que sustenta até hoje e eternamente, será fruto de um voluntarismo da sua vontade. E nunca que Deus foi obrigado a atualizar tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Nós vamos estar sempre atentos a essa questão em que o decreto de Deus procede da vontade soberana de Deus. Então, vamos imaginar que uma fábrica poderia construir 10 carros. O poder absoluto dessa fábrica é justamente construir 10 carros. Se uma fábrica deseja construir 5 carros, mesmo ela tendo o poder para construir 10 carros, se trata então, nesse sentido, fazendo uma equivalência a um poder ordenado, em que ela, mesmo tendo o poder de fazer 10 carros, ela só fez aquilo que ela quis, 5 carros. Nós vamos também entender que o nosso Deus não é todo vontade, como os teólogos definem. Em conformidade com aquilo que já foi exposto, eu gostaria de citar o William James sobre essa divisão didática do poder de Deus em poder absoluto e poder ordenado, em que ele diz, consequentemente, uma certa distinção surge sobre a onipotência divina, pela qual ela é distinguida em poder absoluto e ordenado ou poder real. Poder absoluto é aquele poder pelo qual Deus é capaz de fazer todas as coisas possíveis, embora nunca sejam. Lembrando, mais uma vez, que nós colocamos cercas escriturísticas quando nós formos tratar daquilo que Deus quis na sua vontade, que está expressa pelo decreto de Deus como um meio para cumprir o fim que ele tanto ama, que é a sua glória. Logo, quando nós falamos do poder de Deus, nós estamos excluindo aqui todas as confusões ou contradições levantadas pelos ímpios, como, por exemplo, Deus criar um triângulo com 4 lados. Ou Deus criar uma pedra immovível. Tudo isso é contradição que muitas vezes é levantada como objeção séria. Mas nós estamos falando aqui daquilo que Deus é capaz em harmonia com a sua própria natureza, em harmonia com todos os seus atributos. E mais uma vez, nós vamos estar enfatizando que Deus não contemplou no seu decreto tudo aquilo que ele é capaz de fazer, mas somente aquilo que o seu conselho voluntariamente estabeleceu para o fim que ele tanto ama. Então, você acha que eu não posso agora pedir a meu pai e ele me dar imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Essa é uma pergunta sincera. Ora, se isso não aconteceu, foi porque Deus não quis e não porque Deus não tinha o poder para fazer. Quando o Senhor foi entregue a mãos iníquas para cumprir o fim de ser um cordeiro que vai morrer no nosso lugar, isso se dá pela vontade de Deus e não porque Deus não poderia fazer de outra forma. Mas Deus estabeleceu isso de maneira certíssima para que nós possamos contemplar a didática divina sobre a redenção, sobre o plano da redenção, em que a justificação vai estar envolvida em que o Cordeiro de Deus seria oferecido com ervas amargas. O poder ordenado é aquele pelo qual ele não apenas pode fazer o que deseja, mas também realmente faz tudo o que deseja. E ninguém pode impedir o nosso Deus de fazer aquilo que ele deseja. Por isso que a palavra de Deus diz que a sua vontade é certa e ninguém pode impedi-lo de fazer aquilo que ele quer, porque não há ninguém mais poderoso, ou não há ninguém mais sábio, ou não há um conselheiro de Deus quando ele criou todas as coisas, para que hoje possa requerer de Deus algum retorno, obrigatoriamente. Muito pelo contrário. Nesse sentido, diante desses dois ensinos, nós podemos também afirmar que Deus não é onivolente, ou seja, Deus não é todo vontade, no sentido de que ele não vai querer tudo aquilo que ele é capaz de fazer ou aquilo que ele conhece. Continuando com William James, ele vai dizer: não há a mesma razão para a vontade, como há para o conhecimento e poder divinos, pois o conhecimento conhece todas as coisas que podem ser conhecidas e o poder pode fazer todas as coisas possíveis, e eles se estendem juntos além das coisas que realmente foram, são e existirão.
Então, o conhecimento de Deus, o poder de Deus e a vontade de Deus poderia estabelecer coisas no decreto além daquilo que foi decretado. Todas as coisas que julgam serem desejadas, portanto, eles realmente virão a ser depois. É por isso que, embora Deus possa ser chamado de onisciente, onipotente, ele não pode ser chamado de onivolente. Então Deus, ele expressa no seu decreto o seu poder ordenado através de uma vontade voluntária que está em perfeita harmonia com a sua própria natureza. Eu vou estar colocando aqui na descrição algumas referências. Então, esta exposição que está sendo em forma de vídeo, vocês podem pausar o vídeo, ler com calma as referências históricas que eu estarei colocando aqui. Inclusive, eu vou colocar uma referência de Herman Bavinck, em que ele vai dizer que a criação do mundo não esgota as riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus, porque o decreto contempla o voluntarismo da vontade de Deus que está ali contido através de meios que vão expressar a manifestação da glória divina segundo o beneplácito do próprio Deus.